Não. O que existe é o comitê da Copa do Mundo, que está muito focado na questão dos estádios de futebol. É claro que os estádios são essenciais, sem campo não tem futebol, mas vai muito além do que isso. Então é urgente que exista alguém do governo que possa gerenciar essa questão da Copa do Mundo. Por exemplo, eu estava até brincando outro dia, a Copa do Mundo e um grande evento esportivo, ela consegue mobilizar quase todas as pastas ministeriais. Então, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento. Ou seja, você consegue envolver quase todos os ministérios numa questão. Então, mas está havendo uma coordenação entre esses ministérios? Está havendo uma interação entre esses ministérios ou não? Não há essa interação. E é isso que falta. Porque se você não tiver um gerente que tome conta disso tudo, a coisa não vai acontecer. Ou vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu os Jogos Pan-Americanos, Gilberto. Esse é o grande problema. O Brasil tem aquela falsa mania do seguinte: vai acontecer e vai dar certo. No final tudo dá certo. Só que os Jogos Pan-Americanos tiveram estádios que tiveram o seu custo muito mais elevado do que aquilo que foi projetado. Foi uma obra que não trouxe nenhum legado para a cidade do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o estádio do Engenhão foi construído no bairro do Engenho de Dentro, que você, olhando de fora, né, você não encontra uma melhoria a não ser um estádio implantado. Teve um jogo Brasil e Bolívia, que deveria ser jogado lá no Engenhão, que não pôde ser jogado, porque, aliás, foi jogado com um público que foi um dos menores públicos da história das eliminatórias, com o Brasil jogando em campo. Flamengo e Botafogo não aconteceu no Engenhão, embora fosse mando do Botafogo, por falta de segurança. Como é que você constrói um estádio sem pensar no seu entorno? Como é que você sai do Engenhão às 11h30 da noite, à meia-noite, sem você ter estacionamento? Onde é que você vai pôr o carro? Vai pôr na rua? Está ao lado de uma favela, né, de uma área complicada, né? Como é que você vai pegar táxi esse horário? Quem que vai assistir o jogo no Engenhão? Por quê? Porque não foi pensado corretamente. Para os Jogos Pan-Americanos a coisa foi um sucesso. O exército estava na rua, não teve nenhum tipo de ocorrência perigosa, as coisas aconteceram normalmente, tudo funcionou. Só que depois o Rio de Janeiro não teve um legado. Aquela questão que você colocou, espetáculo pan-americano, enquanto mídia, enquanto os observadores que estavam vendo de fora, aparentemente tudo ocorreu bonitinho, o estádio é lindo, o evento do jogo, enfim, a competição aconteceu, não teve nenhum problema de segurança. Acabou isso daí, não houve legado, é essa questão. Então, pelo que você está nos dizendo, e que é uma questão que o UrbanView tem buscado debater e levantar, é justamente isso, quer dizer, se falta coordenação, se falta, digamos, vontade, até, não sei se seria vontade política, mas enfim, vamos chamar de coordenação, para que os estádios, que é o mínimo necessário para a Copa aconteçam, então em matéria de legado, provavelmente a gente está mal, é isso? Infelizmente, é para isso que está caminhando. E a gente não pode esquecer de uma coisa: ano que vem, 2010, é ano de eleições. Essa é uma coisa que certamente vai parar ano que vem. Então, o grande momento do planejamento vai esbarrar num momento político. Então, é muito complicado isso. Então, a gente corre o risco de perder essa enorme oportunidade. Você colocou que o Brasil ele vai enfrentar nos próximos anos um momento muito favorável em diversas áreas. A questão do pré-sal, a questão dos grandes jogos, dos grandes eventos esportivos. Só que tudo isso pode ser abalado, né, por uma falta de planejamento. Isso só vai acontecer de fato, o Brasil só vai poder aproveitar essa década que começa agora de uma forma positiva se conseguir superar esse momento político, se conseguir colocar um grande gerente para buscar o legado. Londres, Gilberto, criou o Parque do Legado, né? O espaço olímpico onde vai ser montado, né, os Jogos Olímpicos em Londres, chama Espaço do Legado. Por quê? Porque eles já estão colhendo os legados. Antes mesmo do evento acontecer, os legados já estão sendo já estavam previstos no planejamento e já estão sendo aproveitados. Exatamente. Vão ser 5 novas linhas de metrô só interligando a zona leste de Londres, que é onde vai ser montada a maior parte dos equipamentos esportivos. O que o Brasil vai conseguir? Nós já descobrimos, isso foi uma coisa absurda. O trem de alta velocidade, o TAV, o trem-bala, que ia ligar Rio-São Paulo, já não vai ficar pronto para a Copa. Por quê? Porque não tinha planejamento.
né? O Porto Alegre desistiu de fazer o metrô para a Copa do Mundo porque não vai dar mais tempo. Por quê? Porque não tinha planejamento. Existem milhares de outras obras que poderiam acontecer para 2014 e que vão esbarrar na falta de planejamento. Então, ou a gente acorda e desperta para essa enorme oportunidade que nós temos, ou mais uma vez teremos um grande evento esportivo. E um detalhe, nos Jogos Pan-Americanos a mídia foi muito mais boazinha. Na Copa do Mundo, em 2013, quando os jornalistas vierem para fazer a cobertura da Copa das Confederações, a exemplo do que está acontecendo na África agora, a mídia vem para poder mapear os grandes problemas. Então é o seguinte, vamos falar para o seu público que vão para aquele país na sequência, é o seguinte, na África do Sul, depois das 20 horas, tem toque de recolher. No Brasil, você não pode circular de táxi pelo meio da linha amarela ou linha vermelha. No Brasil, existe um problema sério de enchente. Porque, embora a Copa aconteça nos meses de junho e julho, e no sul e sudeste seja período de seca, não tenha tantas chuvas, esse ano nós enfrentamos uma enchente em São Paulo em junho, no mês de junho. E no Nordeste é o período de chuvas. E o Nordeste tem já sérios problemas de drenagem. Então, e no Nordeste a gente tem 4 sedes da Copa do Mundo: Salvador, Recife, Natal e Fortaleza, sem contar Manaus, que chove no inverno e no verão, né? Então, o desafio é enorme e nós temos que trabalhar muito sem questões políticas, porque é o futuro do Brasil que está em jogo. Gente, confesso para vocês que eu fiquei mais receoso, então eu vou fazer a seguinte pergunta para o Rodrigo aqui. 2 perguntas, na verdade são 2 perguntas. Primeiro, a FIFA também está com esse receio. A FIFA está com medo dessa organização do Brasil. E segundo, uma curiosidade minha, assim, por que não foi definida ainda a cidade sede de abertura da Copa? Pois é. A FIFA, é claro que ela tem o seu plano B, sempre tem o seu plano B. E existe uma outra coisa, com 8 sedes a FIFA realiza a Copa do Mundo. Então, é possível que, se as cidades não conseguirem se aprontar, como para as exigências da FIFA, né, 4 cidades possam ainda, sim, deixar de ser sede. Então isso é uma coisa importante. As cidades, elas precisam estar preparadas para isso, porque ou elas apresentam planejamento e começam as obras nos prazos, ou elas podem deixar de ser sede. A questão da abertura é uma questão bem curiosa, porque em todas as Copas do Mundo a abertura foi definida junto com a escolha das sedes. No Brasil, isso não aconteceu. Por quê? Porque inicialmente São Paulo tinha proposto o estádio do Morumbi. Essa é uma grande polêmica, Gilberto, porque o estádio do Morumbi, ele não atende às necessidades da FIFA para uma abertura de Copa do Mundo. Pois é, eu estava certo que, morando eu perto do Morumbi, que eu ia confortavelmente assistir a abertura da Copa no estádio do Morumbi. Pois a FIFA já fez 1 milhão de comentários. Na verdade, ela iniciou falando do entorno, depois começou falando sobre um espaço na área externa do estádio para o TV Compound, que é onde ficam os caminhões de transmissão. Agora já colocou questões como as questões internas do estádio, de pontos cegos e pontos de visibilidade, que você teria que rebaixar o gramado do estádio para poder dar visibilidade a todos os pontos do estádio corretamente. Isso a FIFA é muito rigorosa. A FIFA é muito rigorosa com a questão da mídia e é muito rigorosa com a questão dos patrocinadores e do evento em si. Foi o que eu disse, o resto razão de ceder, é uma preocupação, né, do Brasil. Mas essa questão da abertura é importante. Por quê? Brasília era outra concorrente e Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um problema seríssimo de falta de hotéis. Sabe quantos hotéis 5 estrelas tem em BH? Não fazemos ideia. Um? Que é Um o Hotel BH? Ouro Minas. É o único hotel 5 estrelas de Belo Horizonte. Ou seja, Belo Horizonte, só para essa questão hoteleira, então já estaria absolutamente descartada para a abertura da Copa. É importante ressaltar que a sede da abertura da Copa, antes, ela também cedia o Congresso dos Agentes da FIFA, que são 5 mil agentes que vêm para aquela cidade para poder fazer o seu grande evento. E o Maracanã? O Maracanã seria o estádio símbolo do Brasil, é um estádio bonito até hoje, tem uma arquitetura muito bonita, e esse Rio é Rio, né? O cartão postal do Brasil, tem uma boa infraestrutura hoteleira. Por que o Rio não poderia ser essa opção? Então, na minha opinião, esse vai acabar sendo o plano B. Por quê? Brasília teria tudo para ser abertura da Copa, inclusive o estádio é um estádio projetado dessa forma, um estádio para 70 mil pessoas.
Brasília você não precisa de um estádio de 70 mil pessoas. Mas o governo está confiando, e é o governo que vai bancar esse estádio, está governo confiando do Distrito Federal. E aí essa confusão toda com o Arruda pode prejudicar? Consegue ter algum interlaçamento? Consegue ter algum prejuízo em relação a isso? Sem dúvida. Existe uma coisa no futebol chamada